amigos, companheiros espalhados aí pelo Brasil, aqueles que têm nos considerado seu irmão em Cristo, seu servo. Mais uma vez nós estamos aqui, diretamente do Tabernáculo, em Curitiba, nesta reunião, nessa palestra ao vivo, do nosso pequeno e humilde escritório, onde temos procurado usar esse tempo para ter um contato mais direto com nossos irmãos, nossos ouvintes, e isso realmente tem trazido um benefício a algumas famílias, e temos recebido cartas, temos recebido comunicação de benefícios alcançados através desse programa. E se você me ouve pela primeira vez, ou tem me ouvido outras vezes aqui, gostaria que vocês nos escrevessem dizendo como está o programa, como está sendo de benefício para a sua vida, ou qual seria a sua sugestão para melhorarmos de forma que você possa receber mais de Deus através deste canal de comunicação. Ficaremos muito agradecidos pela a comunicação de cada um de vocês. O nosso e-mail está na página, que você pode entrar e nos escrever. Você poderá falar diretamente comigo, através de Fale com o Pastor, ou você poderá falar no contato da nossa página, que também chegará nas minhas mãos. Quero dizer também, irmãos, que o objetivo desse programa é aproximar você mais de Deus, trazendo a mensagem atual do momento que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo, lembrando que algumas oportunidades que temos nesta vida pode ser única e devemos aproveitá-la para alcançar favor para com Deus. Imaginemos como a samaritana, que coisa maravilhosa, ir a um lugar buscar água e encontrar ali a água da vida. Que coisa tremenda! E se ela perdesse aquela oportunidade, como seria, ou como estaria ela, como ficaria ela com todos os seus problemas, tendo a oportunidade de encontrar o Mestre que traria a solução para todos os seus problemas. Irmãos, nós também temos a oportunidade de encontrar a Cristo. O profeta nos mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode estar agora na sua cozinha, na sua sala, aonde você estiver, e você pode ouvir a sua voz. E você tem também acesso a Ele, falando com Ele e Ele te ouvindo. E esperamos que, no espírito correto, como nós temos procurado trazer aqui esta mensagem, será sempre de benefício. Nosso único objetivo é procurar fazer a vontade de Deus e levar aos nossos irmãos a mensagem do dia de hoje, a mensagem atual, sabendo que há uma mensagem específica para o momento que nós estamos vivendo. É pensando nesta mensagem que nós decidimos ter essa transmissão todas as terças-feiras, e agora a partir de hoje, a partir das 20h15. Portanto, o nosso assunto de hoje, eu já toquei em algumas mensagens passadas e me preocupei em trazer de volta esse assunto, porque eu creio que ele é muito evidente no momento que nós estamos vivendo. E se nós não discernirmos esse tempo presente, poderemos esperar algo para o futuro, sendo que já tem acontecido, ou poderemos dizer que algo já está aqui, aquilo que deveria ainda acontecer. Por isso é necessário vigiar, porque os escribas disseram para Jesus, São Mateus capítulo 16, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus virou e disse, Elias já veio. Em outras palavras, vocês não viram, vocês não examinaram e não viram o cumprimento da vinda de Elias.
E mesmo ali estavam discípulos que eram discípulos do próprio João, que tinha deixado de seguir a João, né? E estavam ali, tinham ouvido de Jesus, acompanhando o ministério de Jesus, e mesmo assim eles não estavam apercebidos do cumprimento de Isaías capítulo 40, voz do que clama no deserto. Ali estava Jesus, a palavra, identificando o mensageiro que já tinha vindo e que agora já tinha ficado no passado e já tinha entrado uma outra etapa, uma outra era, um outro tempo, que era o tempo do Filho do Homem. Então ali nós vemos que nessa transição entre o mensageiro e o Filho do Homem, as pessoas não estavam percebendo desta mudança de um estado para o outro. Mas quando a palavra encarnada estava presente, então a palavra podia discernir o fim do ministério de João e o princípio do ministério do Filho do Homem, que era Jesus. Esperamos que no estudo que estamos fazendo aqui possa ajudar meus irmãos a compreenderem o momento que nós estamos vivendo. Quero extrair em São Mateus o capítulo 24, a partir do versículo 24 até o 28. Esse assunto que nós vamos relatar aqui ou falar com os nossos ouvintes. É uma palestra e eu espero que você nos acompanhe com atenção. No versículo 24 de São Mateus 24, nós encontramos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntaram as águias. Então nós vemos que a questão dos falsos ungidos está relacionado com a vinda do Filho do Homem. Seria no tempo da vinda do Filho do Homem é que apareceria os verdadeiros falsos ungidos. Você pode perguntar, verdadeiros? Sim, estou usando o termo que o profeta disse, verdadeiros falsos ungidos. Como nós vamos identificá-los? É o discernimento que nós temos daquilo que eles falam e daquilo que as Escrituras respaldam. Porque um falso ungido não quer dizer que tudo que ele fala é falso. Mas ele pode dizer 99,9% de verdade e ser falso em 0,1%. Ele torna-se um falso ungido. E é disto que nós vamos falar, porque está ligado no tempo da manifestação do Filho do Homem. É onde eles apareceriam justamente para conturbar a vindicação daquilo que Jesus prometeu para nós. E se você quer um conselho, você vai encontrar isso que estamos falando de uma maneira bem esclarecedora na mensagem das eras, especialmente na era de Laodiceia. Por que Laodiceia? Porque aquela semente falsa, do falso ensinamento que começou em Éfeso, nós encontramos que agora está no tempo do amadurecimento. E as Escrituras dizem que é no tempo da colheita é que o grão irá para o celeiro e o joio será queimado. Então, não tem como enganar no tempo da colheita, porque o grão é a identificação da planta no original, no princípio. Portanto, no tempo da colheita, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, porque o profeta pregou a mensagem, o tempo da colheita. Lutero não podia pregar essa mensagem, Wesley não podia. Wesley poderia ter pregado o tempo da florescência, o tempo da casca. Lutero poderia pregar
o tempo do nascimento dessa semente. Mas o mensageiro do tempo do fim, o mensageiro de Apocalipse 10, versículo 7, e também o profeta de Malaquias 4, ele trouxe a mensagem, o tempo da colheita, porque só ele poderia trazer essa mensagem, porque está vindo exatamente no tempo do fim. Então diz, na era de Laodiceia, na página 297, o profeta diz assim: veja bem, o segundo pensamento que deve ser gravado em nossos corações é que as eras da igreja começaram tanto com o espírito anticristão, quanto com o Espírito Santo, que deve ser bendito para sempre. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você notou? O espírito anticristão está identificado com os falsos profetas. Então, se nós pegarmos a base deixada pelo profeta, no momento que nós estamos vivendo agora, nós vamos ter uma identificação mais clara de quem são os falsos ungidos. Porque o falso ungido hoje, ele é o mais semelhante ao verdadeiro ungido. Porque Paulo disse, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso quer dizer, ela tem a aparência, mas ela não tem frutos da piedade, porque a piedade é amor. Então o profeta diz assim: o espírito anticristão está identificado com os falsos profetas. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguirá com falsos profetas. Começou com falsos e terminará com falsos. Agora, evidentemente, haverá um falso profeta genuíno, no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Então, há um genuíno, como foi mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes de sua revelação, hão de aparecer muitos falsos profetas, que é o que nós lemos, Mateus 24, versículo 23, até o versículo 28. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Esses falsos profetas nos são assinalados em várias outras escrituras, tais como as seguintes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, o profeta Mombrana está colocando a base, como nós vamos identificar esses falsos profetas dos últimos dias. Porque o que vai revelar o falso profeta é a manifestação da palavra em carne. É ela que vai identificar. Lembra quando Jesus disse que era para cuidar do fermento dos fariseus? Os discípulos não entenderam essa linguagem de Jesus. Eles pensavam que se tratava de um alimento comum, natural, mas Jesus se referia à doutrina dos fariseus. E mesmo com esta recomendação acerca do fermento dos fariseus, nós encontramos que o pior fermento estava entre os próprios apóstolos de Jesus, em um vaso chamado Judas Iscariotes. Ali estava expressado o verdadeiro fermento, o verdadeiro falso ungido estava ao lado do mestre da palavra feito carne. Somente a palavra feito carne poderia identificar quem era o falso. Assim também, somente a noiva palavra, quando essa palavra se encarna na noiva, ela vai compreender verdadeiramente quem são os falsos,
porque esses falsos vêm com aparência de piedade. E você sabe que o afeto corre em paralelo com o amor. E é o que nós estamos vendo hoje, é justamente isto. Nós estamos vendo que esses falsos estão exatamente parecendo o verdadeiro. Então Mombrana cita 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Então aqui encontramos o apóstolo São Pedro dizendo que houve falsos profetas, e entre vós, de quem que ele estava falando? O apóstolo São Pedro estava escrevendo uma carta para os cristãos de todo o mundo, dizendo que haveria falsos doutores, isso quer dizer, ensinadores, mestres, que estariam ensinando entre o povo, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então nós vemos que esses falsos mestres, esses falsos doutores, eles estarão introduzindo heresias de perdição, encobertamente. Como nós iremos identificá-lo e saber que são eles? É se nós nos tornamos a palavra para o dia, porque o que vai discernir é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu creio. Porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Então a palavra no povo, a palavra na igreja, ela vai expor os falsos doutores e expor também os falsos profetas. Então o que nós estamos dizendo? Que o apóstolo São Pedro está, nesse momento, Pedro está exatamente mostrando que isso estaria sendo introduzido na igreja, em nome de heresias. Veja bem, introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, é algo que vai acontecer de repente. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ainda em 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Assim como lhe mostramos que anticristo significa antipalavra. Assim também esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Usam a mensagem, usam a Bíblia para quê? Para cumprir seus próprios propósitos diabólicos, disse o profeta. Sim, você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? Ele diz que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará a destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre o conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Nós lemos na era de Laodiceia.
Note como essas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Elas lhes fazem vender tudo o que têm para dar a eles e aos seus programas. Eles gastam mais tempo com as ofertas do que com a palavra. Aqueles que se esforçam em operar dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro nele e depois pedirão dinheiro e negligenciarão a palavra e chamarão isto de Deus. E as pessoas irão a eles e os tolerarão e os sustentarão e crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais. É o que nós estamos vendo. Personificadores carnais. É o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vendo nesse tempo, essas personificações levando as pessoas a temerem a si próprio, a esses homens, e não temer a palavra. Então nós vemos também, deixa eu conseguir arrumar esse meu microfone aqui. Nós vemos também na própria palavra do mensageiro, dizendo assim: veja bem, o Espírito Santo é o profeta desta era. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta na hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta na hora de Micaías. O Espírito Santo, que a escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Vocês notaram? Não é maravilhoso? O próprio Espírito Santo é ele que vai confirmar a palavra. Está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. O profeta de Deus tenta mostrar na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias a forma da igreja não ser enganada. Agora, um ungido quer dizer um com uma mensagem. E a única forma que a mensagem pode ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta ungido. Haverão falsos mestres ungidos. O que os mestres estarão fazendo? Interpretando erroneamente a palavra de Deus para o seu dia. Um profeta ensina aquilo que sua mensagem é. Mestres ungidos, mas um povo ungido com ensinamento falso. Então, esses mestres, eles acabam ungindo o próprio povo com um ensinamento falso. Basta você ver isto nos dias de Jeremias, quando ele profetizou que Israel ficava em cativeiro por 70 anos. Logo levanta um falso ungido e também profetiza que seria apenas 2 anos. Como você conheceria a verdade ou não? Se você observar a palavra e o mensageiro daquela palavra, que era Jeremias, você não deixaria que aquele falso ungido lhe enganasse. Você teria que olhar o mensageiro do dia, a sua mensagem, e saber que ele tinha o assim diz o Senhor. Então nós vemos, meus amados, veja bem, ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. Então, se há tal coisa como um Cristo singular, então esses teriam que ser ungidos, onde a profecia deles, daquilo que eles estivessem ensinando, seria a diferença, porque são ungidos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol, veja bem, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja, ouvintes, veja se não é maravilhoso. Aqui nós temos uma chave muito importante para conhecer entre o falso e o verdadeiro.
porque está ligado aqui, ó. Amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando você vê aqueles que se diz ser ungido com o Espírito de Cristo, denegrindo, fora da palavra, sem usar a palavra, e atacando, ao invés de cumprir isto, Jesus está dizendo que eles têm o mesmo sol que tem o justo, mas os seus frutos mostram que as suas vidas mostram que eles têm uma unção do mesmo sol, da mesma mensagem, do mesmo Deus, mas eles estão atuando com o espírito errado. Jesus está dizendo aqui, ó, ele está aconselhando para que os verdadeiros ungidos orassem, ou fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então veja que o próprio Jesus está mostrando aqui para nós que a mesma mensagem que nós temos para nos dar força, virtude, uma vida prática do amor divino, essa mesma mensagem está ungindo pessoas e que são falsos ungidos, porque é o mesmo sol, é a mesma palavra, é o mesmo evangelho, mas os frutos que eles estão produzindo, isso deveria cada membro de igreja, cada crente, observar o que os seus líderes estão praticando, quais são os seus testemunhos, porque Jesus mandou identificá-los, não por aquilo que eles pregam, porque é o mesmo sol, é a mesma verdade, é a mesma chuva que cai sobre justos e injustos. Agora, para dar sequência a outra profecia pertencente a isto, aos falsos e aos verdadeiros, disse o profeta. Vamos agora a Hebreus, no capítulo 6, para o próximo verso sequente a este, onde Paulo traz de volta à memória a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora. Hebreus 6, no capítulo 6, portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo. Veja bem, quando Paulo citou isso, ele está citando isso no singular, a doutrina de Cristo. Cristo só tem uma doutrina, Cristo só tem um evangelho, Cristo só tem uma voz, Cristo só tem uma verdade. Fora disto é falso. Portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo, Cristo singular, vamos à perfeição. Então, quando nós encontramos alguns ungidos dizendo que nós não devemos prosseguir, que apenas devemos viver uma vida simples, uma vida humilde, o apóstolo São Paulo está dizendo outra coisa aqui. O apóstolo São Paulo está dizendo que nós devemos prosseguir até a perfeição. E como nós chegaríamos à perfeição se toda a palavra não fosse revelada para nós, nós sabendo que os trovões foram para dar fé de rapto, e sabendo que já foi revelado. Mensagem qual é a atração sobre a montanha? O profeta disse, já foi revelado. Os trovões. Apocalipse 10, de 1 ao 7. Paulo está dizendo que nós não podemos parar. Nós temos que ir até a perfeição. E ele diz assim, ó, não lançando de novo fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Para quem ele está falando aqui? Ele está falando para uma classe de pessoas que teve uma prova daquilo que era real, como os espias que foram na terra prometida e viram que a terra era boa,
Era uma terra que manava leite e mel, que os seus frutos eram maravilhosos. Mas quando eles voltaram, eles simplesmente desanimaram os crentes que durante 40 anos, peregrinando no deserto, sempre ouvindo do profeta de Deus, Moisés, que haveria uma terra que manava leite e mel. A mensagem que mais empolgou a Israel no Egito foi uma mensagem que prometia tirá-lo da escravidão e levá-los a uma terra que manava leite e mel. E já no final, 40 anos de caminhada pelo deserto, eles atravessaram a terra, viram que a terra era boa, provaram do dom celestial, do futuro lar, da terra prometida, voltaram. Esses homens deveriam ser os primeiros a empolgar a igreja a entrar e possuir a terra. Mas, pelo contrário, tirou a esperança daquele povo que durante 40 anos peregrinaram, tentando encontrar o lugar de descanso, o repouso prometido pelo Senhor. Como nós estamos vendo agora, no final da 7ª era, entrando para o repouso, o 8º dia, o sol brilhando mais uma vez, a eternidade começando no coração dos eleitos de Deus, a esperança de um novo dia, de um descanso, porque Laodiceia foi tempo de trevas, de trabalho. Veja, eles não entraram no repouso nos dias de Josué. Resta, pois, aí no repouso para o povo de Deus. Paulo fala disso aos Hebreus capítulo 7. Em Laodiceia, o 7º dia, deveriam ter entrado no seu repouso, aceitando o profeta, aceitando a mensagem da hora, aceitando a revelação da hora. Eles simplesmente jogaram a luz para o lado de fora, deixando Laodiceia em plenas trevas. E para o lado de fora, então nasce o sol da justiça. Brilha o sol da justiça no 8º dia, como o profeta pregou a mensagem ao nascer do sol. Ao rejeitar isto, esses que não quiseram sair de Laodiceia, eles permanecerão como escravos, não entrarão além do Jordão. E eles não entrarão justamente porque os seus líderes não encorajaram, quiseram permanecer nos fundamentos, na imposição de mãos, nos manás que caíam todos os dias. Eles queriam ficar no deserto, eles não queriam enfrentar os inimigos e plantar na nova terra, onde eles próprios poderiam colher seus frutos e comerem. Foram desencorajados. Infelizmente, amados, o Velho Testamento, ou felizmente, o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento, e é o que nós estamos vendo agora, no dia presente, quando as pessoas têm deixado o sol para permanecer em Laodiceia. Quero que vocês notem muito bem isso aqui, ó. Que essas pessoas provaram o quê? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Porém, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, saíram da denominação, saíram do mundo, iluminados. Qual é a luz? Não é Cristo? Cristo veio, iluminou, iluminados, e provaram do dom celestial. E provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção só um minuto. Você notou que diz dom e não dons. Participantes do dom celestial, mas do dom celestial, singular, Cristo. Participaram de Cristo, participaram da palavra, participaram da mensagem. Cristo, singular, dom celestial. E feitos participantes do Espírito Santo. E provaram da palavra de Deus. Provaram o quê? Da palavra de Deus e do poder do mundo futuro. Viram além da cortina do tempo, acompanharam o profeta,
mensagem futurular, coisas que hão de ser. Quando ele relata todas essas coisas da nova terra, não entrará lá, a não ser o amor divino. Então veja, tem que ter um mensageiro hoje, ministros levantados por Deus, para que coloque você em posição de lutar, para alcançar esse amor divino. Esse amor divino é matar o amalequita que está em você, o amorreu que está em você, os perezeu e todos os demais que está em você. O amor divino te mata nessas coisas mundanas e te prepara para um céu, para uma terra de vitória. É isso que o profeta viu além daquela terra. Aquela terra de descanso lá no aos filisteus. Nós estamos lutando com os filisteus aqui agora, tentando mostrar o verdadeiro amor, que podemos orar pelos inimigos, por aqueles que nos odeiam. O profeta está dizendo isso aqui, provaram da palavra de Deus e do poder do mundo futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? A palavra, Cristo. Aonde está o Filho de Deus agora? O que é crucificar o Filho de Deus? Ora, o apóstolo São Paulo estava matando o Filho de Deus e não sabia, perseguindo o Filho de Deus e não sabia. Foi necessário a luz do caminho de Damasco para revelar a Paulo que aquele povo rejeitado, criticado, zombado, encurralados, estava carregando a verdadeira mensagem do dia, porque Cristo estava ali e Paulo estava crucificando o Filho de Deus ali, porque Estevão era um deles que Paulo estava ajudando a apedrejar. E o expõe ao vitupério, pois a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Estamos vivendo... Deixa eu ir um pouquinho aqui. Mas vê você, ele que envia a chuva, de volta ao nosso assunto, sobre o justo e o injusto. Jesus diz a você aqui agora, em Mateus 24, seria um sinal no tempo do fim. Agora, se esse sinal é para ser apenas conhecido no tempo do fim, então vai ter que ser depois da abertura desses selos. Está vendo? É um sinal do fim. Isso seria quando essas coisas acontecessem, será no tempo final. E será um tempo, agora, para que o eleito não fique confuso com essas coisas. Vê? Tem que ser revelado, tem que ser exposto. Você não pode ter dó dos falsos ungidos. Não, você não pode ter dó dos falsos ungidos. Você tem que expor as suas doutrinas, os seus ensinamentos, e você traz isto da palavra da hora, do mensageiro da hora. Ele expõe, ele mostra quem são eles. Mas para que você veja que a unção pega no injusto, nos mestres falsos, e causa com que eles façam exatamente o que Deus lhe disse para não fazer, mas eles farão ainda assim. Por quê? Eles não conseguem evitar. Como o abrolho vai conseguir ser outra coisa além de abrolho? Não importa o tanto de chuva boa que cai nele, ele tem que ser abrolho. Essa é a razão porque Jesus disse que seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito. Não está falando que enganariam os seguidores dessa mensagem. E seria tão parecido que enganariam, se possível, o próprio eleito, os quais
estão na raiz. Se fosse possível, mas não é possível. O trigo não consegue outra coisa a não ser trigo. É só isso que ele produz. Não importa. Ele vai produzir essa vida de trigo. Ele vai produzir esta vida. Mas o joio tentará sufocar esta vida com a aparência, tentando mostrar em sua falsidade que eles é que são os verdadeiros. Balaão, ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés, qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. Como nós vamos conhecer? Veja o que eles estão pregando sobre casamento e divórcio. Porque o ensinamento de Balaão não condizia com a doutrina de Moisés. Porque a doutrina de Moisés pregava casamento e divórcio da maneira que Deus tinha estabelecido. Tinha um Finéias ungido para transpassar quando aqueles estavam saindo fora de linha. Ele estava ali para cumprir. Mas vê se os pastores de Balaão tinham coragem de dizer a verdade que Finéias havia dito. Aí está a diferença. Eles não podem pregar casamento e divórcio, eles não têm coragem de pregar, porque estão acostumados a fazer coisas que não deveriam, por não examinar a mensagem de Elias, a mensagem do profeta, a mensagem desse dia, porque a doutrina de Balaão foi esta. E eles ficam irados, revoltados, porque eles estão colocando as mãos em homens reprovados por Deus, tanto para o ministério como também no sentido natural de casamento e divórcio. E o profeta está dizendo, qual era a diferença de Balaão? Veja bem, qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. Quem é o nosso Moisés? Quem tem o direito de pregar qualquer coisa contrária ao que o nosso Moisés tem pregado? Ele trouxe a revelação e a sua palavra é perfeita. A Bíblia diz aqui na segunda carta de Pedro que foi o ensinamento, o ensino de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. O pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou daqueles que se envolveram na doutrina errada de Balaão. Nenhum deles, os profetas, se salvou porque eles tinham Moisés, tinham o profeta, tinha a mensagem de casamento e divórcio, tinha perguntas e respostas, tinha a união invisível da noiva, que claramente mostra a condição do homem para dar esse passo, mas eles ignoraram. O profeta diz que o ensinamento de Balaão trouxe um pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou. Ainda que tivesse saído debaixo das bênçãos de Deus. Não saíram? Não saíram sobre a coluna de fogo? Não saíram sobre o sinal no Egito? Não saíram sobre a base do batismo no Mar Vermelho? Não saíram sobre a santificação no deserto? Mombrana está dizendo aqui, ó. Ainda que tivesse saído debaixo das bênçãos de Deus e visto a mão de Deus se movendo através de seu profeta poderoso, e visto exatamente vindicado por Deus, e porque outro profeta chegou com o ensinamento contrário. Agora, paremos um pouquinho, irmãos. Estou falando para um povo que lê a mensagem, eu estou lendo a mensagem do profeta. Qual é o direito de um pastor rebater o profeta, criticar o profeta e levar a incredulidade ao que o profeta tem falado? Ele terá que passar por cima das eras da igreja, ele terá que passar por cima do ensinamento vindicado desse profeta de Deus, ele terá que rasgar as mensagens que o profeta tem deixado, do que se levantar e tentar jogar sombra na mensagem do profeta de Deus. Porque esses falsos ungidos, diz o profeta, eles saíram sobre o sinal, eles passaram no Mar Vermelho, eles entraram pelo deserto. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Como Datã, Coré e Abirão, eles estavam querendo competir com Moisés. Em outras palavras, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito,
mas agora Deus está usando nós para dizer que nós temos a mesma autoridade do profeta. Um verdadeiro ungido de Deus hoje. Ele permanecerá fiel ao assim diz o Senhor que o profeta tem deixado para nós e não se desviará nem para a direita e nem para a esquerda. Isso nos leva a um caminho mais estreito, a uma posição mais declarada de que lado realmente nós estamos. Então, veja, e porque outro profeta chegou com ensinamento contrário. O que é um profeta, diz o irmão Brana? Um profeta é um pregador da palavra, ele é um profeta. E quantos pregadores dessa mensagem têm se levantado para reparar o que o profeta tem pregado? Contrário, e disputou com Moisés, e tentou provar para o povo que Moisés estava errado. Moisés, esse espírito anticristo, ou desse falso ungido, está tentando mostrar que o profeta estava errado, lá naqueles dias. E onde eles estão hoje, então? Se nós estamos com a mesma classe de profeta, nós estamos com a mesma classe de unção, aonde estão eles hoje? O que eles estavam querendo fazer? Estavam tentando provar para o povo que Moisés estava errado. Isso é quando um homem se levanta numa plataforma para tentar mostrar que o profeta está errado. Eu estou lendo da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que o profeta diz que o verdadeiro eleito não seria enganado. Então nós temos que perceber que o falso pregador, ou falso profeta, que é um pregador, uma das características dele é quando ele fala contra aquilo que o profeta tem falado. Ele entende que ele tem autoridade para dizer, olha, o profeta errou nas 70 semanas de Daniel, o profeta errou naquela profecia, o profeta errou nisso e nisso. Se ele errou, deixe o anjo de Deus corrigir o profeta e não um simples homem com apenas uma comissão aqui para ser um ministro, jamais terá o direito de pegar nessa alta tensão profética, porque ele será fulminado diante de Deus. E o profeta diz que esse espírito estava tentando provar para o povo que Moisés estava errado. E a Bíblia dá o nome deles, e Datã e Coré, e muitos deles que concordaram com ele. Veja bem, aqueles que concordaram com esses que têm denegrido a mensagem, o profeta compara eles com Datã e Coré, e muitos deles que concordaram com eles estão no mesmo companheirismo de erro, no mesmo companheirismo, concordando com este homem e colocando esse homem na plataforma. O profeta diz, e muitos deles que concordaram com ele, e ensinou os filhos de Israel a cometer fornicações. O que é isso? O que é fornicação? Pecaram. Então eles trouxeram essa doutrina, e quem cairá em fornicação é o povo que está sob a sua liderança, diz o profeta. Está escrito dessa maneira. Estou pregando exatamente o que o profeta falou. Veja bem, que concordaram com ele e ensinou os filhos de Israel a cometer fornicações. Se o pastor permite, então eles irão fazer. Eles terão que fazer a mesma coisa, porque os pastores estão permitindo, para ir atrás de organizações, de que somos todos iguais, somos todos a mensagem, somos todos iguais, não há problema. Aí nós vemos casamentos feitos dentro da própria mensagem, trazendo para os lares separações por ministros que não têm a luz da palavra. Hoje, uma moça para se casar, ela não pode pensar somente no moço batizado em nome de Jesus e que diz que crê num profeta. Ele terá que olhar também a liderança da sua igreja e o que estão ensinando, contrário ao que o profeta ensinou, porque o profeta chama isso de organizações que se levantam para combater a mensagem do profeta, para usarem da mensagem, para criarem organizações para si próprio. Nós temos um compromisso, isto é, com a mensagem da hora, com o profeta da hora. Nós não estamos compromissados com organizações,
Nós estamos compromissados com assim diz o Senhor, deixado pelo profeta desta era, o qual nos dá a segurança de que estamos no caminho certo. Por isso o profeta disse, nós somos todos iguais. Eu posso congregar em qualquer lugar? Não. Você tem que congregar hoje, aonde se prega toda a palavra. Porque o irmão Brana disse na mensagem, deixe-me lembrar aqui agora, o profeta diz assim, se você está numa igreja em que não pregue toda a palavra, procure uma que pregue toda a palavra. Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta fala isso. Note o que aconteceu agora. Ele disse, Micaías, eu vi Deus, Micaías viu, sentado sobre o trono de Deus, seu conselho ao redor. Ele disse, quem pode descer lá e enganar Acabe, para fazer com que as palavras de Elias se cumprissem, meu profeta que foi vindicado? Quem vai entrar nesses falsos? E um espírito de mentira subiu do inferno. Subiu, caiu sobre seus joelhos e disse, então um espírito manso, humilde, que simplesmente se humilhou, caiu diante de Deus. Quando eles querem cumprir os seus propósitos, eles se humilham, eles se dobram, caiu diante de Deus e disse, se tu me permitires, eu posso lhe dar minha unção. Agora lembra-se que esta unção era um espírito de mentira. E quantos pregadores têm dito coisas que não são verdades? Descaradamente foram revelados e mostrados que não eram verdades, mas nunca foram capazes de voltar atrás e se justificarem, dizendo que erraram, que aquilo não era verdade. Porque o espírito de mentira acompanhará sempre o falso ungido. O profeta está dizendo aqui, um espírito de mentira subiu do inferno, caiu sobre o seu joelho e disse, se tu me permitires, eu posso lhe dar minha unção, fazer com que eles possam fazer qualquer tipo de sinal e maravilha, desde que eu tire eles da palavra. Eles não vai nem saber que esta é tua palavra. Ele vai ignorá-la em troca de popularidade. Olha onde está identificado os falsos ungidos. Eles querem ser grandes, eles querem ser bispos, eles querem ser responsáveis, querem ser grandes homens, seus nomes na mídia internacional, eles querem se projetar, e o profeta está dizendo que essa é uma característica do falso ungido. O falso ungido. Porque o irmão Brana nunca se projetou diante dos homens. Se houve qualquer projeção do irmão Brana internacionalmente, não foi por ele, mas o próprio Deus vindicava aquilo que ele falava. E o seu nome era respeitado, porque Deus estava com ele. Então veja o que acontece. Em troca, eles ignoram uma palavra em troca de quê? De popularidade. Ele vai ter que diminuir a sua igreja. Ele vai ter que aceitar ser diminuído. Mas esse é o espírito cristão. Quando João viu que apareceu em cena um Jesus que realmente tinha o fogo para levar o povo à perfeição, ele disse, eu não sou digno de desatar suas alparcas, mas é necessário que ele cresça e eu diminua. Todo verdadeiro pregador chamado por Deus, se ele é um ungido de Deus, ele sempre vai se esconder atrás da palavra, para que Cristo, em seu amor divino, em sua forma mais simples e humilde, na manifestação da palavra, possa ser expressada através do seu ministério. Ele não precisa de popularidade, ele não precisa de conquistar púlpitos para pregar. Se ele não tem um grande, ele prega nas esquinas, ele prega nas pequenas congregações, ele prega para as famílias, mas ele tem o assim diz o Senhor. Irmão, os tempos não mudaram. Irmão Neville, é verdade. Você se lembra disso? É verdade.
eu vou pegar ele e fazê-lo fazer as mesmas coisas que os demais fazem. Eu os farei profetizar e contar uma mentira. Mentira como? Porque era contrário à palavra. Então o que é a mentira? É aquilo que é contrário à palavra. Isto é mentira. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E diz o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. O próprio Deus permitiu que esse espírito fosse enviado para cumprir esse propósito. Sabe para quê? Para testar o verdadeiro. Porque lá embaixo havia um Acabe que era parecido com um crente, um líder. Estava também um Josafá, que era um crente mais ou menos, mais crente do que Acabe. E aquele espírito foi manifestado para que pudesse dar àqueles dois a capacidade de discernir o que era verdade e o que era errado. Esse espírito que vem no nosso meio e se levanta para fazer determinadas coisas é para provar o verdadeiro eleito. Porque se ele tem o Espírito de Cristo, ele não será enganado. Não, ele não pode ser enganado. Porque isso vem justamente para provar a você e eu se realmente o Espírito que está em nós é o Espírito de Cristo. Então, veja bem, foi enviado pelo próprio Senhor para testar os crentes, para mostrar de que lados eles estavam. Com qual igreja você ficaria? De Micaías ou a igreja de Zedequias? 400 profetas. Reunião maravilhosa, com danças e tantas coisas e unção para todos os lados. Com quem você ficava? Com o velho Micaías ou você ficaria com Zedequias? Agora, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas. Então a Bíblia diz, olha, eis que o Senhor, não foi o diabo, o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. A palavra de Elias o condenou, segundo Crônicas, no capítulo 18, no versículo 21 e 22. Veja bem, réprobos na fé, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Não é verdade o que nós estamos vendo agora? O que nós estamos vendo agora é justamente esse acontecimento do tempo do fim. Deus está entrando em cena para mostrar a diferença desses falsos ungidos que têm vindo para provar se nós realmente temos o discernimento de espírito para ver esse trabalho que está sendo feito entre o povo, porque será muito semelhante. A Bíblia diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. E se lembrem, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, que nos últimos dias, que esses Jambres e Janes estariam na terra. Agora quero que vocês notem que há dois deles, está vendo? Personificadores. O profeta nomeia dois deles. Está vendo? Personificadores. Notem, eles copiaram personificadores carnais. Quem são eles? Como é que nós vamos conhecer? Porque ele tem qualidade, são sinceros, pensando que estavam fazendo uma obra para Deus, como Davi fez, mas personificadores carnais. Estou só esperando um minuto. Eu quero que você pense entre esses lugares. Eu quero que você pense entre esses lugares. Se eu não disser, certamente que o Espírito Santo revelará, especialmente ao eleito, diz o profeta. Você vai entender que o profeta realmente está lhe dizendo.
Vejam, nos últimos dias seria tão próximo que enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Que coisa! A razão que o eleito não será enganado, você sabe por quê? É porque eles estão na palavra. A palavra veio, a palavra manifestada. O Filho do Homem, a totalidade da palavra, faz a diferença nesta hora para discernir entre o certo e o errado. Porque a palavra encarnada, que estava no Filho do Homem, agora ela se encarna no povo que aceitou a mensagem do Filho do Homem. E agora essa própria palavra está provando esses falsos apóstolos e profetas. O povo está provando isso. O povo está provando esses falsos espíritos, porque eles estão vendo o desvario de suas profecias, de seus testemunhos, de suas mentiras que têm levantado para perturbar o povo de Deus. Mas não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove a Deus dar-vos o reino. Há uma promessa para o pequeno rebanho. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Eles rejeitaram, deixaram de lado a promessa daquilo que Deus vinha fazendo e mostrando desde o princípio, como ele trabalharia, como ele revelaria os mistérios, como ele se manifestaria na terra, como ele desceria em Apocalipse 10, como ele se revelaria, Atos capítulo 1, Lucas capítulo 21, como seria a sua manifestação, a sua descida, porque na nuvem nós vemos o seu rosto, a manifestação do Senhor. Mas aonde foi aquele rosto depois que ele apareceu na nuvem? Aonde está ele hoje? Que foi a manifestação? Foi para mostrar que o sacerdote, depois das 7 eras, tinha saído de trás do propiciatório, onde ele estava, no lugar santíssimo, intercedendo pelos pecadores. Ele voltou. Jesus não precisou uma corda amarrada no seu pé, para o caso que ele morresse, além do véu, alguém não pudesse tirá-lo dali. Não, ele foi provado. Ele foi o cordeiro sem mancha, provado. E quando ele entrou na glória, ele intercedeu durante 7 eras da igreja. Mas ele volta agora, apresenta-se o seu rosto de trás da cortina, mostrando que ele está vivo. Ele desce à terra com o nome dos eleitos e de repente ele se esconde em pele humana, como foi prometido nos dias de Abraão. Ele esconde em pele humana, se mostra mais uma vez, trazendo agora a voz do sinal, para chamar o seu povo a esse jubileu, essa vitória completa. Mas as pessoas querem continuar no Egito, querem continuar nas trevas, querem continuar em Laodiceia, querem continuar ali, já que ele manifestou no 8º dia, trazendo uma luz nova, o sol perfeito. Não é tempo da lua mais brilhar. A lua brilhou durante as 7 eras, uma pequena luz. Mas na 7ª era, ela se põe de vez, e quando ela volta, não volta mais como a lua, volta agora como o sol da justiça, no 8º dia, para dar a nós a entrada para a eternidade, para o descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quem foi que falou isso? Foi o Filho do Homem, quando ele estava aqui na terra. E agora ele volta, cansado, na última era, no último tempo, cansado da jornada, cansado do tempo. Então ele nos chama agora para o descanso, entrar no repouso, no batismo do Espírito Santo, na luz maior. Nos chama para fora, no 8º dia. Estamos vivendo na era da noiva. O profeta chama esta era da noiva. É a era gloriosa da noiva, da manifestação da plenitude de toda a palavra. Mas o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que acontece? Estão cavando agora, cava aqui, cava ali, procurando água.
As mensagens que estão pregando hoje, na maioria, elas não têm água mais, estancaram, estão cavando, batendo. Eles só têm mensagem porque tem quem combater, falar contra, se levantarem. É simplesmente porque eles estão cavando em cisternas rotas. Deus agora tem um manancial de águas vivas correndo do seu interior para matar a sede do povo de Deus. Uma mensagem poderosa que te dá força contra o inferno, contra o pecado. Onde vemos nossos jovens não mais brincando de um lado para o outro, com entretenimento, internet. Agora nós vemos um jovem que tomou posição pela palavra, tem entrado em oração, em jejum, e tem procurado servir a Deus. Não é mais uma cisterna rota. Agora o manancial de águas está jorrando para nós, trazendo vida e vida em abundância, água em abundância. Mas se eles querem ficar nas cisternas rotas, um dia aquela água era pura, aquela água era limpa, mas ela ficou estagnada. Em poucos dias, deixa essa água parada lá e ela se torna estagnada. Deixa a água parar na cisterna e ela se torna estagnada. E ela se enche de rãs e lagartixas e cobras. E nós chamávamos de girinos minúsculos, nem sei se eles não são parasitas, eles são, não consigo, não sei como você chamaria, mas algumas coisinhas entram na água que chamamos de girinos. Você sabe o que é? Quando sabe o que estou falando? Ora, claro, todos vocês, gente do campo, sabem. Fica cheio de estagnação. Então esses amantes de estagnação vêm com isso aí. Na verdade, só vem porque fica estagnada. E porque fica estagnada, atrai o animal ali que gosta de coisas estagnadas. E se você se ajunta ali, é os mesmos hinos, é os mesmos coros cantados. Você já esteve numa cisterna, onde esses animais, esses insetos, eles se ajuntam? Não passa disso. A menos que você não conheça a própria natureza. Irmão Branham era um tipologista, usando a própria natureza para mostrar a condição do povo dessas cisternas rotas. E esses insetos, eles estão ali. Eles ficaram tanto tempo ali que as águas criaram lodo, ficaram estagnadas. E isso aí é bem como nossas igrejas hoje. Eu penso que nós deixamos um dos maiores pecados que a igreja fez hoje, assim como Israel lá atrás. Ela deixou dele a fonte de água viva e cavaram para si mesmos cisternas feitas por homem. E se tornou habitação de tudo que ama esse tipo de água. Lagartos, rãs e todo tipo de germes imundos vivem nela, porque é um tanque feito pelo homem. E nesse tanque essas coisas ficam. Um exemplo perfeito de nosso denominacionalismo hoje. O nosso denominacionais hoje. Denominaram. Eles querem ficar. Eles querem ficar no deserto. Eles não querem cruzar o Jordão. Porque, na verdade, cruzar o Jordão é enfrentar gigantes. É enfrentar gigantes que têm se levantado para nos fazer parar, para nos fazer nos intimidar. Não. Homem e mulher de Deus não terão medo de possuir a promessa que Deus tem feito a eles. Eles irão até o final, joelho no chão, oração, consagração, mas eles permanecerão, eles lutarão por essa coisa maravilhosa que Deus tem dado para nós nesses últimos dias, especialmente nesse jubileu de 50 anos, quando ele apareceu e pôs seu pé sobre a terra, estando conosco aqui, em uma pele humana, como nos dias de Abraão, 50 anos, Deus tem estado mostrando a sua bondade, mas durante 50 anos, nós temos visto muitos poços estagnados, muitas cisternas que têm estagnadas e não pode mais, porque eles acostumaram com a água barrenta, acostumaram com o passado, com a velha vida, e não querem mudar, querem continuar assim. Agora você diz, irmão Branham, por que você acerta esse povo tão forte,
tem que ser acertado. O que nós estamos vendo? Pessoas que saíram do Egito 40 anos tentando entrar na terra prometida. Aí você encontra 10 príncipes que se param na beira do Jordão e diz: não precisa disso, não é tempo ainda, vamos esperar mais um tempo. 38 anos, eu creio, passaram, porque esses príncipes se levantaram e deveriam possuir a terra em 3 dias. Ficaram 40 anos enterrados no deserto por causa de Datã, Coré e Abirão. E esses líderes que têm impedido o povo de receber a luz da hora, a palavra da hora. O sol tem nascido para o justo, o sol tem vindo para o justo. E se você é justo, você é justa, você pulará de alegria e aceitará aquilo que Deus está fazendo no tempo presente, não vivendo do passado, não vivendo dos tempos passados. Não, você está vivendo agora do tempo glorioso, da manifestação de toda a palavra revelada, de todo mistério revelado, que daria fé para você se levantar nesse arrebatamento. Mas hoje nós estamos vendo quando as próprias pessoas dizem: Mombrana, por que você acerta esse povo tão forte? Tem que ser acertado, fujam disto, porque finalmente isto formará a marca da besta. Você diz as denominações, o profeta diz: quem foi que perseguiu Jacó? Foi aquele que saiu do próprio ventre de Rebeca, foi Esaú. Os perseguidores que se levantam tentando apagar a chama de Deus, do evangelho de Deus, da palavra de Deus, que ele tem manifestado nesse tempo. Mas Deus ainda tem um Caleb, um Josué, Deus ainda tem um homem em cada lugar que possa se parar por isto e não ser engolido pelas ameaças que os homens fazem contra esta verdade. E com mentiras, falsos julgamentos, calúnias e assim por diante, e não vê que a verdade do evangelho é que está levantando as suas vidas infames, contrária à palavra de Deus, por não aceitar a doutrina trazida pelo profeta desta era. Fala, estão coando um mosquito e engolendo um camelo, disse Jesus. Falam desta revelação, falam desta abertura, falam desta verdade. No entanto, os homens estão casando de qualquer maneira, e diáconos e pregadores servindo dessa maneira que o profeta condenou dentro de suas igrejas. Depois nós somos falsos, nós estamos mostrando a cor de quem é falso, nós estamos mostrando pela mensagem, e esse programa tem esse objetivo de nunca esconder nada. Ninguém é obrigado a estar do nosso lado. Hoje o povo é livre, a internet está livre, os caminhos estão livres. Deus tem dado condição no povo de viajar de uma cidade na outra, sair de Curitiba e no interior do Paraná, na Santa Catarina, Rio Grande, se desejarem. Mas a nossa comissão é ficar com os poucos, mas aqueles poucos que estão dispostos a pagar o preço pela verdade. Porque o profeta disse: olha, fujam disto, porque finalmente isto formará a marca da besta. Lembre-se, esta é a verdade, será a marca da besta. A denominação vai guiar direto a isso aí. Está a caminho bem agora para forçar através de uma força. Olha o Império Romano. Olha o Império Romano. Por que temos que olhar o anticristo? É porque o anticristo está na Bíblia. Nós pregamos a Bíblia. Quem não quer que pregue contra o anticristo é porque tem medo ou faz parte do anticristo. Porque se nós somos da verdade, nós vamos expor o anticristo. Porque o próprio Deus gastou num livro de revelação, Apocalipse, um capítulo inteiro, mostrando a trajetória do anticristo: cavalo branco, cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo baio. E o profeta desta era pregou 4 mensagens, mostrando esses 4 cavaleiros. Quantas mensagens pregadas sobre o anticristo? Foi exatamente isso que guiou eles a essa marca de uma apostasia. Você descobriu que um homem não podia comprar ou vender sem a marca da besta. Ele tinha que ter. Agora, eu vi um comentário de um homem dizendo assim, para
um dos meus filhos dizendo assim: olha, o melhor investimento que nós, obreiros ou cristãos, temos que ter hoje é comprar ouro, porque a moeda não vai valer mais, vai valer o ouro. Interessante, a minha Bíblia diz que ninguém comprará ou venderá se não tiver a marca da besta. Você pode ter 1 tonelada de ouro, meu amigo, você pode ter o ouro do mundo que você quiser ter, a Bíblia diz que você não vai comprar nem vender se você não tiver a marca da besta. Se você tiver a marca da besta, então você vai vender teu ouro, você vai vender a tua prata, o que você quiser. Mas tem um povo aqui que não precisa de ouro para negociar na época da perseguição. Há um povo que não precisa de prata, não precisa de moeda estrangeira, não precisa de dólar, porque o mesmo Deus que criou o esquilo, o mesmo Deus que parou a tempestade, o mesmo Deus que fez milagres, esse mesmo Deus estará incorporado num povo que terá autoridade para, na hora certa, criar o seu próprio alimento, se for necessário. Que nós estamos voltando à origem, ao princípio. Mas sabe o que acontece? Falsos ungidos levando o povo a uma falsa palavra, a uma falsa unção. E levando o povo a crerem nessas coisas, não é? Levando o povo a crerem nessas coisas. Deixando o poço artesiano por uma cisterna ou cisterna feita por homem. Dá para imaginar alguém fazendo isso? Dá para imaginar as condições mentais de uma pessoa que poderia beber de um poço fresco e artesiano e deixasse isso por uma cisterna feita por homem, com rãs e lagartos e girinos e tudo mais aí? Nem sequer soa certo. Mas isso é exatamente o que o povo fez. Eles deixaram a palavra, a verdadeira fonte de recursos e poder de Deus, e beber de cisternas, e fazer cisternas para si mesmos. A mesma coisa que fizeram lá, eles fizeram agora. Ele disse: eles me deixaram. Deixaram quem? Cristo. Ele veio, sim, ele veio numa nuvem. Eles me deixaram. Aqui ele disse, aqui em Jeremias 2,14, ou 13, melhor, ele disse: eles me deixaram a fonte de água viva. Agora, vemos o que é uma cisterna, vemos o que ela contrai, vemos como ela é feita. É uma coisa de homem que desce de um telhado sujo, da água que cai no telhado sujo e simplesmente lava o telhado, arrasta abaixo através de um funil feito por homem, para dentro de um tanque feito por homem. E toda a sujeira se ajunta ali, e os germes, e os lagartos, e as rãs, e as coisas da terra, e assim por diante. E notem, eles são os animais impuros, girinos, estagnados. O girino não consegue viver em água limpa. Se ele for, ela mataria ele. Ele tem que ficar na estagnação, nem pode sair de lá. Nem que ele se queixar, ele tem que ficar lá, porque ele não pode viver em água limpa. A natureza dele é de água suja. Agora, carrega tudo que vem: denominação, ensinamento, teologia, pensamento do homem, livros. Eu tenho encontrado homens que vivem em livrarias, comprando livros e mais livros, para encontrar inspiração para pregar para o povo. É histórias e mais histórias, histórias e mais histórias, histórias e mais histórias, sendo que nós temos a fonte da água viva, nós temos toda a mensagem, nós temos 1000 e tantos sermões, podemos extrair água pura para o povo, mas temos que buscar livros nas livrarias para nos inspirar, falar com o povo sobre casamento, sobre jovem, sobre isto, aquilo, sendo que nós temos um manancial de águas vivas e estamos buscando outras fontes alternativas. É como nós vemos no Nordeste: não chove, eles são obrigados a beber água estagnada, eles são obrigados a se servirem com um copo de água para tomar banho e escovar os dentes, porque não chove, sabendo que Deus deu uma grande e abundante chuva prometida para o nosso dia, a chuva temporã e serôdia, para não deixar faltar para nós o que é melhor, a nossa vitória, tudo que precisamos está ali.
mas preferem viver ali. E o profeta diz, eles não podem sair dali. Se estão girindo, não vai sair. Mas onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. E assim como é com um monte desses parasitas hoje. Você não consegue viver na água fresca do Espírito Santo. É por isso que eles não são tão firmes contra a palavra. É por isso que eles são tão firmes contra a palavra e dizem, ela se contradiz, não tem nada a ver. Olha aí, o profeta diz quem são os falsos cristos. Ele chama de água estagnada, chama de girinos, chama de rãs, chama de lagartos. E o que eles estão dizendo? Ela se contradiz. Não é bem assim que o profeta disse. Temos que ficar, cautelosos. Temos que ser, humildes. Não vamos entender essas coisas. Vamos deixar isso para depois. Depois nós falaremos. Quando? Na grande tribulação? Tudo que Deus deu para nós é para agora, para o tempo que nós estamos vivendo. Mas ele diz assim, ela se contradiz, não é? O profeta diz aqui, mas lá ele diz aquilo. Não tem nada a ver. É porque eles têm que ter algum tipo de poço para nadar nele, certo? É desse mesmo jeito que é com as rãs e com as lagartixas e com as larvas e coisas assim. Eles têm que estar perto de pântanos ou poços estagnados para viver, pois é da natureza deles viver lá. E você não consegue mudar o animal até que você mude sua natureza. E você não consegue fazer um homem ver a palavra de Deus até que sua natureza tenha sido mudada. E quando sua natureza é mudada daquilo que ele é para um filho de Deus, o Espírito Santo vem a ele. O Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Amém. Não é verdade? O Espírito Santo escreveu a palavra de Deus. Agora veja, por que Mombrana se referiu a rãs e assim por diante? Porque está escrito, e da boca do dragão, o que eu acabei de ler está na mensagem Cisternas Rotas, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 13. Uma trindade de rãs. A rã é um animal que sempre olha para trás. Não, irmão. Lembra como nós começamos na mensagem? Era tudo maravilhoso, tudo amigo, tudo irmão, não havia problema. Olha que tempo maravilhoso. Se você continuar assim, irmão, você está com o espírito de rã, está olhando para trás. Porque a Bíblia diz que nenhum homem com sabedoria diz que os dias passados são melhores do que os dias de hoje. Nunca, diz Provérbio, ou Eclesiastes, um desse livro, nunca um homem com sabedoria dirá que os dias passados são melhores. Irmão, temos que lembrar como era bom, éramos todos irmãos. Não, agora cada um está mostrando a sua cor, qual é o país de sua origem, qual é o país de origem que ele veio. Na hora da batalha, é o país de origem. Lembra de uma mensagem que eu preguei sobre Davi, quando ele foi destronado de Israel, e ele foi no meio dos inimigos, eu creio que era o sírio, e eles queriam então se alinhar com o rei da Síria, 400 homens, e eles queriam ir à peleja, e o rei disse que eles podiam ir, mas quando eles se ajuntaram, os sábios do Sírio disseram: olha, rei, não é bom que esse povo se una conosco, porque a hora que nós estiver pegando os irmãos deles lá e batendo neles, o sangue desse povo vai ferver contra nós, porque naquela hora eles vão se manifestar a favor de seus irmãos. Ali estava a prova de sangue. Por isso Davi não pôde ir na peleja contra os seus próprios irmãos, porque Ciro era Ciro, Israel era Israel. E hoje nós estamos vendo Ciro se levantando contra o povo de Deus. E aqui nós vemos onde o profeta está dizendo assim,
que esse espírito de rã, olha a qualidade dele. É um animal, a rã é um animal que sempre olha para trás. Ele nunca olha para onde ele está indo. Não, irmão, não vamos entrar nisso agora, não. É mistério, isso é para o futuro. Não, como o Breno está dizendo, ficar no passado, não olhar para o futuro. Esse é o espírito de rã, que saiu da boca de quem? Do falso profeta. Ou não é? Eu estou lendo aqui da mensagem do profeta. Ele está dizendo aqui, ele nunca olha para onde ele está indo. Ele olha de onde ele veio. Não, eu vim de uma igreja boa, eu saí de um bom companheirismo, eu vou manter isto, eu saí de lá, eu sempre fui dizimista, eu sempre fui fiel e tal. Ele não quer olhar para frente. Isso prova que o que está nele é um espírito de rã. Ele não quer olhar para frente, diz o profeta. Eles não querem entrar e assumir a promessa para o dia de hoje, essa abertura da palavra, o sol no novo dia, ao nascer do sol, o 8º dia. Eles não querem, eles querem ficar olhando para trás. Onde nasceu o trinitarianismo? Lembre-se, 3 espíritos imundos, espíritos individuais. Você está entendendo? Notem, eles olharam para trás ao concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu. Não na Bíblia, não existe coisas assim. Eles olham de volta para o concílio de Nicéia em Roma, onde a Trindade nasceu. Notem de onde eles vieram, notem. E a doutrina das rãs vieram de uma velha Trindade, que gerou uma Trindade. Então agora está dentro da mensagem. Você quer ver? Se a Bíblia diz que foi Cristo que pôs o pé sobre a terra e sobre o mar, mas tem um espírito dentro da mensagem que diz não, mas foi só a unção. O profeta diz que essa Trindade, agora, que gerou uma nova Trindade, ela veio daquela velha, dividindo Deus de novo, dentro da própria mensagem, querendo fazer diferente aquele que se pôs um pé na terra e outro no mar, que não é Cristo, que não é Jesus. De onde ela veio? Uma Trindade, o dragão, está vendo? A besta e o falso profeta, uma Trindade nova. Porque quando que estas rãs saíram, quando, notem, elas sempre estiveram lá, mas não haviam manifestada até o entremeio da 6ª e da 7ª taça. Agora veja bem, se nós não entrarmos em mistérios e estudar essas coisas, o que vai acontecer? Se nós pararmos e não olhar para frente, para ver o que Deus prometeu para o nosso tempo, como é que nós vamos entender que esse espírito da Trindade, ou da rã, tinha que aparecer entre a 6ª e da 7ª taça? Pouquinho antes dos selos abrirem, para revelar isso, em outras palavras, eles foram mantidos ali. Quando esse espírito foram solto entre 6ª e a 7ª taça, o que Deus faz? O que Deus faz? Pouquinho antes dos selos abrirem para revelar isto. Então, se você não vê a revelação dos selos, você também não vê essa falsa doutrina que se levantou no meio do povo de Deus. Porque o profeta disse que a revelação dos selos é para revelar e mostrar esse espírito de rã, essa falsa doutrina que estaria dentro agora. Pois na mensagem do 7º anjo, os mistérios de Deus seriam o quê? Conhecidos. Conhecidos. Agora, não diz que os mistérios serão revelados? Então volte em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, mistério da piedade e mistério da iniquidade. Esses 2 mistérios seriam revelados pelo 7º anjo. Quando você revela o mistério da piedade, Deus em carne, Deus tomando forma em carne, você também vai conhecer o mistério da iniquidade, porque assim como Deus se encarna, o diabo também se encarna. Vai conhecer os 2 lados da moeda. Por isso o profeta, se você não leu ainda, não estudou ainda a mensagem, os ungidos dos últimos dias, não vai pensar que isto é o líder da assembleia fulano de tal, líder da assembleia tal, líder da igreja batista tal. Não. Agora, isso tomou uma nova forma e tem entrado de uma maneira sorrateira entre o povo.
Mas, quando o livro é aberto, é revelado os mistérios, a luz que Deus põe para o seu povo, ele começa a compreender o que são esses espíritos que foram soltos entre meio da sexta e da sétima taça. Na verdade, não trombeta, sexta e da sétima taça. Começou onde? Esse é o falso profeta, singular, falso profeta. O primeiro papa, e daí veio a meretriz, e a mãe de meretriz. Veja, o falso profeta gerou uma mulher chamada de meretriz, não foi isso? E o verdadeiro profeta gera o quê? O falso profeta gerou uma mulher, uma meretriz, e a coisa toda. Uma falsa trindade se levantando, não nos dias primeiros, não se manifestaria nos primeiros dias, continuou adiante com aquilo, mas quando os selos fossem vindos, e aberto aqueles mistérios, e revelá-los, é aí que as rãs, 3 espíritos imundos como rãs, sairiam para se manifestar, uma doutrina da trindade contra a verdade. Então você tem que lembrar que agora esse espírito da trindade, manifestado sobre a rã, é aquele espírito que não quer entrar mais adiante, ele não quer prosseguir, ele quer olhar para trás. Irmão, viva como você está tudo bem com você. Essa questão de selos, essa questão de mistério, isso não é para nós. Você tem que viver uma vida simples, espírito de rã, porque o espírito verdadeiro foi dado a ele a condição de possuir toda a promessa de Deus. Esse é o Espírito de Deus, que nos leva a captar toda a visão da palavra de Deus. O profeta diz aqui, mas quando os selos fossem vindos, e aberto aqueles mistérios, e revelá-los, é aí que as rãs, 3 espíritos imundos como rãs, sairiam para se manifestar. Uma doutrina da trindade contra a verdade. Está vendo? Está vendo de onde veio? Está vendo para onde vai voltar? Ao conselho ecumênico, são todos irmãos de qualquer forma, mesmos espíritos, mesma coisa, e observem, tão enganador, realizando milagres, e esses são demônios que vão a todos os deuses da terra, operando milagres, para enganá-lo no último dia, e sucederam em fazê-lo. O que Deus disse a respeito desse espírito mau, disse: descerei e entrarei na boca desses profetas, e farei com que eles profetizem uma mentira, para fazer com que Acabe saia lá e seja destruído. Notem, algo aqui bem rapidinho agora, enquanto terminamos nossa conversa. Notem, Apocalipse 16, 13 ao 14. Se você quiser anotar, não vou ter tempo de entrar nisso. Quero que você tenha certeza e veja. Agora, note, esse é o soar entre a sexta e a sétima taça, ou o sétimo selo. Agora, nós estamos encerrando essa nossa participação hoje em mais esse programa. O momento, a hora tem chegado, que é transmitido aqui, ao vivo, todas as terças-feiras, agora a partir das 20h15. Nós vamos continuar com estudos. Gostaria de receber sua carta, sua comunicação, através do nosso site, ou pessoalmente para mim. Nós estaremos observando as suas cartas e lendo-as e considerando as suas cartas, não é? Eu quero agradecer a todos vocês que realmente participaram conosco nessa programação de hoje, esperando que amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui transmissão a partir das 20h, né? 19h30 temos o prelúdio, e às 20h nós teremos o culto, e nós convidamos a você para estar conosco nessa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Eu usei a mensagem Cisternas Rotas, a mensagem de Laodiceia e também os ungidos dos últimos dias, do que eu falei para vocês nesta noite. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã no nosso culto ao vivo de novo, daqui do tabernáculo, se o Senhor nos permitir.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.